Boa noite a todos. De vez em quando eu vou entrar aqui para ver se alguém não conseguiu o código, tá? Nós vamos continuar a nossa discussão sobre epilepsias nos lactentes, né? A época que a gente mais tem crises são nesta época, né, que nós somos criancinhas. Então vamos prosseguir aqui. Alguma coisa sobre copyright. Então esse site da ILAI, da Liga Internacional de Epilepsia, nós vamos estar acompanhando a classificação das crises, como sempre, e a classificação das síndromes epiléticas. Lembrando para vocês o seguinte, que as crises que a gente apresenta para vocês aqui em vídeo são só modelos, não necessariamente a gente tem relação entre os vídeos e as síndromes discutidas, né? Não é aquela pessoa que está sendo apresentada ali, são modelos de crises. E os EEGs apresentados não são necessariamente daqueles pacientes. Eu procuro apresentar os EEGs das síndromes, mas não necessariamente daquela pessoa que está aparecendo ali, tá? Ou daquele caso que a gente está discutindo. São casos semelhantes, não é? Quando tem, por exemplo, um eletro de um rolândico, estou falando de um paciente com uma epilepsia rolândica, eu vou buscar um eletro, né, de um paciente com epilepsia rolândica, mas não necessariamente aquele, tá? Nós vamos prosseguir, então, a nossa discussão sobre as crises nos lactentes. Hoje nós vamos estar falando, nós falamos de neonatal, né? Então hoje a gente vai estar começando agora com lactentes, falando das crises febris, que é um capítulo muito interessante. Antes de começar, deixa eu mostrar para vocês aqui um traçado, antes da gente começar. É um traçado de uma criança, vamos ver aqui. Criança de 1 ano de idade. Eu tenho só essa montagem aqui, tá? Então, vamos ter que trabalhar com ela, com essa montagem aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte: essa criança ela está acordada ou está dormindo? Nós temos só esse pedacinho aqui. A criança está acordada ou dormindo? O que é que vocês acham? Esse aqui é um traçado reduzido. Deixa eu ver se o outro aqui tá, se o outro está completo. A criança está dormindo. O Matheus acha que está dormindo. Não, está reduzido aqui também. Por que a criança está dormindo? Isso, o Edinaldo está certo. Você tem uma atividade bem lenta aqui. Eu tenho só esse trechinho aqui. Nós temos essa atividade bem lenta em região posterior. Não tem artefato. Isso é importante. A criança, quando está acordada, ela apresenta um grande número de artefatos, né? De movimento, artefato de sucção, artefato de movimento ocular, etc. Então, uma criança em sono. Eu estou aqui só com esse fragmento, né? Mas nós vemos que está dormindo. E nas regiões posteriores, nós temos essa atividade aqui, olha. São umas ondas bem lentas que tem esse formato aqui. Quem lembra o que é isso aqui? Nós já discutimos anteriormente que a gente vê mais a região posterior. Que a gente vê em criancinha pequena mesmo. Esse menino tem 1 ano de idade. Exatamente, cone waves. São as cone waves que têm um formato de uma letra lambda. São os lambdoides do sono, né? É lógico, aquela irregularidade, né, do eletrocardiograma aqui, aqui está trocado, né? Está trocado, eletrocardiograma, eletromiograma, eletroaculograma. Trocou na hora que eu joguei para EDF. Então deu um erro aqui, que aqui está não, está certo, eletrocardiograma. É só a posição que está trocada. Então o eletrocardiograma tem aquela irregularidade, né, que é frequente, a gente vê em criança pequena, mas está normal, né? Então um traçado normal de uma criança pequena, predomínio de atividade delta em região posterior, que é normal, e nas regiões centrais anteriores você tem também uma mistura de delta com atividade teta, distribuição simétrica, distribuição normal. Então, existe um outro traçado que eu vou deixar para vocês verem depois, que é esse traçado aqui da número 44. Deixa eu fechar aqui. Muito bem, aqui já é diferente. Vocês estão vendo que apesar de não ter movimento ocular aqui na frente, que a criança deve estar com o olhinho fechado, né? Ela está acordadinha e está mamando. Está acordada e está mamando. Então nós temos esses artefatos de mamada, né, de sucção.
Artefatos de sucção, isso aqui. Criança mamava. Como é que eu sei? A secretária, né, que fazia o exame, a técnica, ela me passou esses dados depois. Bebezinho geralmente está mamando, está quietinho ali, está com os olhinhos fechados, né? Você vê que nós não temos artefato na frente lá. Só que como é uma criança de 23 dias, você vê também que nós não temos atividade alfa, né, em região posterior. Não existe atividade alfa em região posterior em crianças. Atividade alfa que só vai aparecer com 8 Hz quando? Quem lembra quando aparece? 8 anos, quem dá mais? Mateus 3. Vocês concordam? É isso mesmo? Atividade alfa, o ritmo alfa em regiões posteriores em vigília, é isso mesmo. Ele já vai surgir como um proto-alfa, como a gente tem discutido, a partir de uns 3 meses de idade. Ele já surge ali como um proto-alfa. E como alfa está certo aqui, o Mateus que disse 8 Hz com 3 anos de idade. Essa criança ela mantém esse traçado monótono, mais para frente ela dorme. Existem crises epiléticas, que são as crises típicas do lactente. Nós temos condições no lactente. Quem lembra o que é lactente? Falando nisso, né? Vocês lembram o que é lactente? Vamos ver o que é lactente. Por consenso, né? Não tem corte para isso. A idade para os lactentes é até 1 ano. Então você tem o RN, que vai até 28 dias. Depois, até 1 ano, você caracteriza, você chama de lactentes. O período neonatal vai até 28 dias. E é esse conceito que a gente vai usar, então, quando discutirmos aqui os nossos casos, tá? Temos essas síndromes que são características do lactente. Nós vamos discutir hoje aqui algumas delas. Nós temos condições com convulsões epiléticas que elas são tão conhecidas e elas são tão benignas que elas não necessitam do diagnóstico de epilepsia. Elas são consideradas síndromes especiais, tá? São as convulsões febris, convulsões infantis familiares benignas e as convulsões infantis benignas de caráter não familiar. Nós temos também algumas síndromes epiléticas idiopáticas. Idiopáticas, não é? Aquelas crises que elas não têm um fator desencadeante. Epilepsia generalizada com convulsões febris plus, que nós vamos chamar de GFs. Ela tem uma característica autossômica dominante e apresenta crise febris. Ela tem que ser diferenciada aqui da convulsão febril benigna da infância. E temos também a epilepsia mioclônica benigna da infância. Então, são alguns quadros que a gente vai discutir hoje e que são importantes pela frequência com que são vistos, principalmente aqui as convulsões febris. Nós temos assim uns paradoxos, né? Porque a crise convulsiva febril, ela em tese não necessitaria de um eletroencefalograma, mas o pediatra acaba mandando muito desses casos para a gente. Depois nós vamos ver por quê. Vamos começar então. Falar das crises febris e depois as crises febris plus. Convulsões febris. Quando eu me formei, nós não tínhamos esse quadrinho aqui, essa estatística, né, nos dados de Rochester, porque esses dados eles abrangem um período de 75 a 84. Então, quando eu me formei, a gente não tinha acesso. A ideia que se tinha, na época, é que o período que a gente mais tem crise é esse período aqui. É o período das crianças, né, o período da infância. E, realmente, nós temos uma grande quantidade de crise nesse período. Como eu falei para vocês semana passada, o período neonatal é um dos períodos em que nós temos maior vulnerabilidade para crises. Mas, se você olhar aqui, a partir dos 50 anos de idade agora, nós temos o maior pico. Sabe-se que o maior pico das crises é aqui. Então, são duas épocas importantes para a gente poder, se inteirar a respeito das crises, né? Até os 20 anos de idade e depois dos 50 anos. Nesse período aqui, nós temos já síndromes estabelecidas e nós não vamos ver com muita frequência, tirando a epilepsia do lobo temporal, não vamos ver um surgimento de muitas síndromes novas, não. Antes de começarmos, vamos dar uma olhadinha nos termos, só para a gente lembrar, né? Que às vezes a gente esquece. Que tal
refere-se à crise, ao momento da crise, ao momento da convulsão. Então, nós falamos que é um eletroictal. Você está vendo ali uma crise acontecendo e o elétron sendo gravado naquele momento. Pós-ictal ou pós-crítico refere-se ao período pós-crise, que muitas vezes é acompanhado de confusão ou sono, né? O sujeito pode dormir ali meia hora, 1 hora, 2 horas, ou mais um pouco. O período pós-ictal pode ficar confuso, desorientado, obnubilado. Período pós-ictal. Aura é um termo que está sendo resgatado agora, que se refere ao começo da crise. Né? O período de aura já é o começo da crise, né? Já é o início. O indivíduo tem um turvamento da consciência, ou sente um cheiro diferente, ou ouve um barulho, um zumbido, ou então sente um mal-estar que sobe da boca do estômago em direção à cabeça. Esse mal-estar geralmente que vem da boca do estômago, vai subindo pelo esôfago, aquela sensação de morte iminente, né? É muito comum na epilepsia do lobo temporal. Essa é a aura, que é um termo que foi usado muito na década de 60, 70, depois 80, 90 foi abandonado, agora está sendo resgatado de novo. Automatismos, movimentos involuntários sem propósito. Tônico, refere-se à contração mantida, que pode ser apendicular, axial, pode ser de um membro só ou de mais de um. Clônico, são os abalos alternados com contração e relaxamento muscular. Quando você fala em crise parcial complexa, você fala naquela crise que tem um estreitamento ou prejuízo da consciência, o sujeito fica desorientado, fica fazendo movimentos involuntários, movimentos sem propósito, fica andando sem propósito também. Então essas são as crises parciais complexas, simples, apenas com movimentos anormais ou sensações, alterações sensitivas ou sensoriais sem perda de consciência. Parcial, você tem um envolvimento focal, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui uma crise jacksoniana, o sujeito tem contração de um hemicorpo ou de uma hemiface. E generalizada é a crise difusa. Então, isso aqui é para nós lembrarmos dos termos que vamos estar usando sempre aqui. Vamos lá. Convulsões febris. Essas convulsões, elas têm uma origem genética. O determinante delas é genético. Você tem uma idade para disparar essas crises e elas são benignas. A temperatura, para você determinar uma crise convulsiva febril, tem que ser de no mínimo 38 graus. E é lógico, ela não pode estar correlacionada, não pode ocorrer na vigência de qualquer processo infeccioso. Quando a criança sofreu antes uma convulsão não febril, você já exclui desse diagnóstico aqui. Então a gente volta a falar para você da questão da anamnese, tá? Não dá para adivinhar as coisas em eletroencefalografia, não é mágica. Sua técnica tem que fazer uma pequena anamnese, você também, ou o médico tem que enviar para você. Porque quando nós temos uma convulsão não febril antecedendo, o que nós temos é epilepsia e crise com febre, ou crise febril na epilepsia, que é outra história. Então nós estamos falando aqui de crises em que a criança previamente estava saudável, de repente ela faz uma febre de 38 graus ou mais e ela vai convulsionar. É esse quadro aqui. Esse quadro que chega no teu laboratório de eletro para você fazer o exame. Olha, as convulsões febris, elas estão entre os distúrbios convulsivos mais comuns na infância. Se não for o mais, como eu achei na referência, é um dos mais comuns. O início, essa crise tem que estar entre 6 meses a 5 anos. O pico é 1 ano e meio, mais ou menos, para a ocorrência desse tipo de crise. Eu coloquei bem vermelho aqui para vocês não esquecerem o seguinte: fora dessa faixa etária, 6 meses a 5 anos, você exclui a forma pura de convulsão febril. Então, a idade é um dado muito importante, provado já em vários trabalhos, que fora desse período aqui, de 6 meses a 5 anos, você vai ter outras síndromes associadas à convulsão com febre. Meninos afetam mais, prevalência alta,
como você pode ver aqui, 3% das criancinhas. A incidência anual é de 460 por 100 mil crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Então, uma prevalência alta, uma incidência alta também, e você vai acabar vendo no teu laboratório, sem dúvida, um bom número de casos. Qual que é o gatilho? Nós já sabemos, né? É o aumento rápido da temperatura, e a gente aprende na graduação o quê? A gente aprende que a crise febril ocorre em 1 hora do início da febre, geralmente é quando está na fase ascendente da febre, mas isso, em realidade, só ocorre em 21% dos casos. 57% vai ser entre 1 hora e 24 horas da febre, do início da febre, e 22% após mais de 24 horas do início da febre. Então, aquela ideia que a gente tem de que é no comecinho, quando a febre está em ascensão, ela é válida só em 1/4 dos casos, né? É válido só em 21% dos casos. Vamos prosseguir. Quais são os tipos aqui de convulsão febril? Eu acho que todo mundo está acostumado a ver isso aqui, né? É uma crise generalizada tônico-clônica. Alguém tem uma ideia diferente de que uma convulsão febril seja desse modo aqui? Vocês já viram outras formas de convulsão febril? Eu acho que o que a gente está acostumado a ver no ambulatório é isso aqui, né? Generalizada tônico-clônica. E realmente, como vocês estão vendo aqui, a generalizada tônico-clônica ela corresponde a 80% das crises. Alguém saberia me dizer como é que é uma crise generalizada tônico-clônica no eletroencefalograma? São pontas, são polipontas, são ponta-ondas lentas, são polipontas. Edinaldo, acho que é poliponta. Depois ponta. O que mais? Então, olha, na verdade foi uma pegadinha que eu fiz com vocês, né? Uma pegadinha que eu fiz com vocês. No ambulatório, lembrem-se que a nossa discussão, as nossas oficinas, é de EG ambulatorial. O EG ambulatorial a gente não usa colódio, a gente usa pasta mesmo, para poder conectar o eletrodo ao escalpo. Então, o que acontece? Assim que o indivíduo começa a ter a crise, o que nós vamos ver é como está aqui, ó, uma grande quantidade de artefatos, e depois, geralmente, o indivíduo começa a ter os abalos tônico-clônicos, ele perde o contato da pasta eletrolítica com o couro cabeludo e você não vai ver quase nada. Quando você tem a oportunidade de usar colódio, quando você tem a oportunidade de usar o colódio e o eletrodo ficar bem fixado na cabeça do paciente, a gente vai ter o seguinte. Lembrei de falar uma coisa para vocês. Eu tenho a impressão que quem aprende mais aqui sou eu, porque eu estou escrevendo, né? Eu faço o levantamento direitinho, faço a revisão da literatura e eu estou revisando muita coisa bacana que eu não vi há bastante tempo para passar para vocês, né? Agora, eu penso que é interessante, pelo menos alguma coisa que eu estou escrevendo aqui, vocês anotarem. Vocês terem um caderninho aí, anotarem, e pelo menos o que eu escrevo, às vezes vocês copiarem, porque você vai estar usando mais de um canal sensorial, né? Para você aprender. Então, se vocês se motivarem, pega um caderninho aí, escreve, copia também e tal, porque eu acredito que você vai ficar com notas, né? Vai ficar com umas notinhas aí guardadas para você rever depois, e a gente acaba aprendendo mais, né? Então, vamos ver o caso aqui na convulsão febril das crises generalizadas tônico-clônicas. O que é que a gente vê no período interictal? Período interictal. Vou escrever tudo aqui. Preguiça. Que preguiça, coisa feia. Vou escrever tudo. Período interictal das crises generalizadas tônico-clônicas. Período interictal. O EG pode ser normal. O EG pode apresentar qualquer coisa, né? Pode apresentar ponta-onda, pode apresentar ponta-onda única.
surtos de pontas ondas únicas, pontas ondas multifocais e as famosas ponta ondas lentas. Então, se perguntarem para você como é que é o EEG interictal, uma generalizada, você fala, ó, pode ser normal. E pode ter as pontas ondas, pode ser de qualquer jeito, pode ser uma ponta onda rápida, 3, 4, 5 Hz, pode ser uma ponta onda multifocal, pode ser uma ponta onda lenta. Então, esse é o EEG, é o nosso EEG da tônico-clônica generalizada. Então, 80% dos quadros, das vezes, você vai ter a crise generalizada tônico-clônica e estamos falando de convulsão febril benigna da infância. Mas nós vamos ter também essa situação aqui, olha, o neném ele mantém o bracinho dele aqui, ó, esticadinho, tonicamente, uma crise tônica, desvia o olhar para um dos lados, né? Contrai esse bracinho aqui também. Isso aqui é só o comecinho da crise, tá? Que eu gravei para vocês. Então, ele está fazendo uma crise tônica aqui. Uma crise tônica, conversão da cabeça e dos olhos para o lado direito. O componente tônico está aqui no bracinho dele. Crise tônica, nós vamos ver em 13% das crianças. 13% das criancinhas só que vão ter, mas aparecem. Então, você como eletroencefalografista vai ser interrogado, o colega vai perguntar para você, poxa, essa criança aqui, ela fez febre, mas foi uma crise estranha. A criança ficou tônica, ela esticou o bracinho, assim, a perninha de um lado só, virou os olhinhos, ficou paradinha, não convulsionou. Isso aí pode ser uma convulsão febril benigna da infância? O que é que você vai dizer? Pode ser. Não tem problema nenhum, perfeitamente. 13% dos casos vão apresentar esse tipo de crise. Esse tipo de descarga da crise tônica, isso é interessante para nós que vamos trabalhar com criança, porque a criança dorme bastante durante o exame, né? Principalmente que a gente induz muito. Elas são ativadas, a crise tônica, ela é ativada pelo sono não REM. Então, a crise tônica se ativa nesse sono, você vai ter o quê? Né? Esse aumento de tônus de alguns grupos musculares. E o EEG ele vai mostrar, como é que você vai descrever isso aqui no laudo, hein? Você vai dizer assim, ó, EEG. Quando você vê aquilo ali, e tem mais a história, enfim, você vai juntar todos os dados, né? E quando você vê aquilo, você não tem dúvida que é o quê? É uma atividade, presença de atividade rápida. Você poderia colocar até atividade paroxística aqui. Atividade paroxística rápida. Ou atividade rápida paroxística, pronto. Paroxística, em inglês, é assim, ó, que a gente escreve. É generalized, paroxysmal fast activity. Opa, quer ver? Activity, tá? Vocês vão achar nos livros isso aí assim, como está aqui, né? GPFA. Então, a gente está falando de epilepsia, está falando de EEG em criança, vocês vão ver lá o GPFA, que é essa Generalized Paroxysmal Fast Activity. Então, atividade rápida paroxística generalizada, é assim que você está descrevendo no teu exame lá, né? Muitas vezes, parece um ritmo, alguém falou aqui, parece um ritmo recrutante que dura muito. Parece que está recrutando mesmo, né? Unidades motoras ali, mas parece também, né? Parece também um trem de espículas, né? Do Lennox. Vocês têm que lembrar que parece não é, né? Porque no Lennox é que a gente vai ver o quê? Crise tônica. Muita crise tônica no Lennox, né? Como eu estava dizendo, você vai descrever dessa maneira aqui. E lembrar sempre, né? Uma dica que a gente tem aqui é que essas descargas, elas são mais frontocentrais, como a gente viu ali, né? Elas são mais frontocentrais. Elas são difusas, mas elas são frontocentrais. A propósito, as epilepsias generalizadas, acho que nunca, viu? Nunca assim é tudo igual, né, em todos os canais. Quando você vê tudo igual, as descargas todas iguais nos meus canais, gente, aquilo ali deve ser artefato, viu? Você vai ter sempre predomínio. Generalizada, é muito comum predomínio anterior, né? Nas mais comuns, né? No oeste, predomínio posterior, como a gente vai ver. Fronto central, 15 a 25 Hz.
Então, vocês têm que lembrar que a frequência disso aqui é uma frequência mais ou menos beta, uma frequência rápida. Essas descargas, geralmente, vai depender da crise, né? Do tempo de duração da crise. Ela vai de 1 a 9 segundos. Depende do tempo de duração da crise tônica da criança, né? Depois, você tem um período decremental. Quem lembra o que é período decremental? A doutora Tati acertou, é isso mesmo, baixa voltagem. Você tem lá as espículas rápidas da crise, aí quando termina a crise, período decremental da atividade elétrica. Tá? Vai durar alguns segundos também. Então, isso aqui é a crise tônica, hein, gente? É para não esquecer mais, hein? Né? A crise tônica, atividade rápida, geralmente generalizada, paroxística, embora... Depois você dá uma olhadinha na internet, você vai ver. Você tem crise tônica então, também, que você tem supressão da atividade, né? Você tem só o período decremental também. Eletro tem disso, né? Você não tem nada patognomônico, tá? Vamos prosseguir, então. Então, nós vimos que são 80% generalizadas tônico-clônicas na febril. Temos também as crises tônicas, que estão demonstradas aqui. Crise atônica. Uma crise atônica. A criança está bem, cai para trás ali. Certo? A crise atônica. A criança está brincando, pum, cai. 3% só das crises convulsivas febris. Eu diria até que se você vê uma crise convulsiva febril atônica, você fica atônito, né? Você vai parar e falar, opa. Até a gente fica em dúvida, né? Se realmente tem, se a crise é só convulsiva febril benigna mesmo. Mas está descrito uma pequena porcentagem. Okay? Vocês acham que nesse momento aí, olha, nesse momento, a criança perde a consciência ou não? Lembrem-se que é uma crise generalizada. A criança perde a consciência ou não? José Paulo falou que perde a consciência. A criança caiu ali, perde a consciência. Todos concordam com ele que perde a consciência? É uma crise generalizada. Deve perder, mas é difícil quantificar, o Edinaldo acha. Todos concordam? A criança perde a consciência na hora da crise. Sim, Edwin também. Eu queria que todos falassem mesmo, que é para eu poder pegar vocês de novo. Né? Vocês vão ver que em muitas crises generalizadas, a pessoa não perde a consciência. Na crise mioclônica também a pessoa não perde a consciência. Aquelas crises mioclônicas da epilepsia juvenil, mioclônica juvenil, a pessoa não perde a consciência. E é uma crise muito ruim, né? Eu coloquei uma crise bonitinha aqui, o bebezinho cai sentadinho, já levanta, tem um carpete. Mas nessas crises aqui, as crianças, elas caem, sabe? Elas quebram o nariz, quebram o dente, se machucam, quebram, né, a perna, o braço. Então, são crises terríveis. E a criança cai e ela não perde a consciência. Ela já cai e já levanta. Então, a crise atônica, ela tem... Qual outro nome? Vocês lembram da crise atônica? Tem outro nome aí em inglês. Como é que a gente chama a crise atônica? Essa crise que você desaba. Drop. Drop attack. É isso aí. Drop attack. É o drop attack. É um termo inespecífico, né? Mas essas crises atônicas também são chamadas de drop attack. Como é que vocês acham que é o eletroencefalograma do drop attack? Eu não vou mudar aqui agora não, para não tirar a surpresa. Vamos colocar algumas opções aqui. Colocar opções em vermelho. Colocar opções em vermelho aqui para o drop attack. Deixa eu ver. Poliponta. Ponta onda 3 Hz. Ponta onda lenta. Menos que 2,5 Hz. Poliponta, ponta onda. Episódio decremental. Quem sugere? O que é que vocês acham? Ninguém? Dúvidas? Dúvidas? Caiu a rede? Vocês estão aí ainda? Será que caiu a rede? Dá dúvida? Então, vou dizer para vocês. Como eu falei, não tem perda de consciência, mas é uma crise generalizada também. Olha, o padrão é ponta onda lenta. Crise atônica é ponta onda lenta. Você pode ter também lentificação rítmica. Você tem uma lentificação delta.
delta ou teta. Rítmicos. Poliponta, onda. Basicamente esse, ou uma atividade hipersincrônica, que pode ter até uma frequência alfa, viu? Vamos dar uma olhadinha nesse traçado aqui. Vamos ver como é que é. É isso aqui. Aqui nós estamos vendo poliponta, onda. Ponta, onda. Ponta, onda. Ponta, onda. Ponta, onda. Ponta, onda. Ponta, onda. Aqui é que tem umas polipontas. É um traçado assim difuso, ponta, onda. É patognomônico? Não, não é patognomônico de nada. Como vocês estão vendo, esses quadros eles podem se misturar, podem convergir. No mesmo eletro, a criança pode ter as mesmas crises com achados diferentes. Então, são vários tipos de manifestações que você pode ter no eletro dessas crises. Então, o principal tipo de crise, generalizada tônico-clônico na epilepsia, aliás, na epilepsia não, na crise convulsiva febril benigna, né, da infância. Tipo de convulsões febris, né, nós conversamos, olha só, mioclonia ou ausência não fazem parte de convulsões febris. Isso para nós que somos eletroencefalografistas, esse dado aqui é muito importante. Se a criança apresenta mioclonia ou quadro de ausência, nós vamos pensar em outras síndromes, onde a convulsão febril entra como um comemorativo, eu diria assim melhor. Embora na convulsão febril benigna você possa ter convulsões repetitivas, você pode repetir convulsões. Na mesma doença, você pode ter várias crises no período de horas ou minutos, né? Ou convulsões também em dias diferentes, em épocas diferentes, com febre, né? Então não desclassifica isso como crise convulsiva febril. Mas nós falamos aqui de mioclonia. Alguém lembra como é que é o eletro na crise mioclônica? Vocês lembram? Então vou passar para vocês, vamos lá. Vamos dar uma olhada num traçado aqui muito interessante. Essa mocinha, ela tem 16 anos e aqui nós temos um eletroencefalograma que mostra... O que é que nós vemos aqui no eletroencefalograma dela? O que é que a gente consegue ver aqui? Ou não tem nada? Ou é só sono? Sono, ponta onda difusa e poliponta onda difusa. Muito bem. Aqui no começo, se vocês olharem, realmente vocês vão ver que aqui tem ponta onda e aqui tem poliponta onda. Essa moça, ela começou a começou a se sentir mal no começo da tarde e foi fazer o exame por volta de umas 17 horas. Ela já tem crise, ela é epilética. E ela começou a apresentar essas descargas em grande frequência. Então o que acontece? Ela deu uma lentificada no eletro. Ela não está dormindo aqui não. Ela deu uma lentificada no eletro dela. Vocês estão vendo isso pela grande quantidade de descargas. Quando ela começou a apresentar essa grande quantidade de descargas, a secretária me chamou. E vocês podem ver que são descargas difusas, ponta onda, poliponta onda. E aí eu fiz o seguinte. Aquele artefato, às vezes a secretária conversava com ela e ela respondia, fazia um artefato aqui. Mas ela tem esse predomínio aqui de descargas poliponta, ponta onda difusas. Tá? Aqui a gente não vê ritmo alfa. Nós não vemos atividade alfa aqui, porque a grande quantidade de descargas nesse momento aqui está desorganizando a atividade de fundo dela. Agora vocês notem o seguinte aqui. O que é que eu comecei a fazer? Falei para ela assim. Abra os olhos. Ela abriu os olhos. O que aconteceu com as descargas? Olha só, ela abre o olho, estava com o olhinho fechado.
Ela abre o olho, a descarga desaparece. Ela fecha o olho, as descargas aparecem. Essa menina, ela tinha mioclonias oculares também. Ela fechava os olhos e começava a apresentar mioclonias oculares. Se você não ficar atento, você vai achar que a pessoa ela está simulando um tremor ocular. Mas são mioclonias rápidas e as mioclonias ocorrem na frequência da ponta onda. Aí eu falei para ela novamente, abra os olhos. Ela abre os olhos. Mostrei a fotografia, né, para ela. Vocês lembram que eu sempre faço essa manobra, mostrar uma foto. Ela ficou olhando a fotografia, etc. Apresentou até uma pequena descarga aqui. Esse tipo de descarga, você pode dizer que essa descarga aqui, ó, se você vê só isso no traçado, você não vai dizer que é descarga. Nós sabemos que é uma descarga porque a gente já viu várias aqui. É uma descarga dita, tem gente que usa o termo larval, em referência à larva, né, que é um projeto de algo que vai acontecer ainda. Né? Ou a gente pode falar que é fragmentada. Que é um termo que eu prefiro mais. Mas vocês usem larval, fragmentado, o que vocês quiserem. Então, veja ela olhando para a fotografia, daí eu peço para ela fechar os olhos. O eletro já muda de atividade, tá vendo? Já fica mais lentificado. E já começam novamente as descargas. Então ela tem uma epilepsia com mioclonia ocular, que apresenta descargas ao fechamento ocular. É um quadro muito interessante. Vocês podem ver que a mioclonia, essa descarga aqui, olha, ela é equital, né? Então, aquilo que eu falei para vocês no ictus, a pessoa descolar os eletrodos, etc., você não vê nada, é válido para tônico-clônico generalizada. Mas você vai ver muitas descargas dessas na ausência, nesses tipos de epilepsia aqui também. Qual que é a frequência disso aqui? A frequência aqui é até difícil de você avaliar, porque vocês estão vendo que a frequência é variável. Mais rápido, mais lento, muito mais lento, né? Mas, vamos dizer, daqui aqui tem um segundo, uns 4 Hz, talvez. Difícil de avaliar, né? Difícil de avaliar, porque aqui não. Tá difícil de ver. Difícil de avaliar, porque a frequência das descargas ela varia bastante. Então são pontas ondas difusas, bilaterais. Predomínio aqui, olha, está mais central até, talvez. Vocês concordam? Está mais central. Está mais central aqui, ó. E as descargas aqui você tem, vamos pegar aqui nesse segundo aqui, olha. Nós temos uma, 2, 3, mas é a frequência que a gente está vendo. Caberia mais tranquilamente aqui uma metade de uma aqui. Então é uns 3,5 Hz aqui. Por que eu mostrei isso? É o padrão da epilepsia mioclônica. Caso dessa garota, vocês vejam aqui que interessante, né? O quadro dessa menina. Espículas relacionadas ao fechamento ocular, associação clínica e sindrômica. E ele fala o seguinte aqui, o aparecimento de espículas ponta-onda, né, em alguns pacientes epiléticos com fechamento ocular, que é o caso dessa menina, tem sido raramente reportado. Quer dizer que é um achado raro, mas volta aquilo que a gente fala, né, que a gente falou com vocês até agora. Quer dizer, provavelmente é raro porque não se descreve ou não se conhece. Se aparece, né, no consultório da gente, no ambulatório desse de eletro, não pode ser tão raro assim. Vou até fazer uma revisão aqui desse achado, depois de ver se é raro, se vale a pena publicar.
Mas a verdade é que esse achado aparece em alguns quadros, por exemplo, a ausência da criança, a ausência juvenil e também epilepsia mioclônica juvenil, tá? Que eu não estou achando aqui agora, mas aparece também na epilepsia mioclônica juvenil. Entretanto, vamos voltar então, não aparece no quadro que nós estamos vendo. Lembrar que você não tem mioclonias e nem ausência no quadro de convulsões febris.